da sessão ordinária da 6ª turma. Passa a palavra à senhora secretária para o pregão dos processos, respeitada a ordem das inscrições. Primeiro, processos da relatoria do desembargador Anemar Pereira Amaral, processos eletrônicos, em que atuam como segundo votante o desembargador César Machado e terceiro votante, desembargador Jorge Berg de Mendonça. Antes de você pegar esse processo, vamos primeiramente julgar os processos nos autos físicos, e como todos já foram disponibilizados e já votados, conforme já exposto aqui para cada componente da turma, assim ficam então julgados e decididos na forma já disponibilizada. Então, não tem sustentação oral para eles. Então, encerrada a sessão do processo eletrônico, físicos, passamos aos processos eletrônicos. Podemos fazer a pregoar. O primeiro, uma sustentação oral à distância, que ocorrerá em Uberlândia, no 9 da pauta, que é o RO 10.368-11-2017. Inscrita a doutora Bruna Maria Souto Coelho, pela reclamada recorrente. A doutora Bruna está nos ouvindo bem, doutora? Estou ouvindo, excelência. Então, vou ler a conclusão aqui para a senhora, para facilitar a suscitação oral. Eu estou conhecendo os recursos interpostos. Deixa eu pegar só aqui só um minutinho. Esse é o 9, né? Eu vou ver opções. Vou ler aqui, fica mais fácil. Eu conheço os recursos interpostos pelas partes, à exceção do pedido de exclusão da multa por litigância de má-fé aplicado pelo juiz de primeiro grau às testemunhas das partes. No mérito, estou negando o provimento ao recurso da reclamada e dou parcial provimento ao apelo obreiro para deferir a justiça gratuita. Determinar que, para fim de liquidação da sentença no tocante às horas extras, deverá ser considerado como período de safra os meses de junho a setembro de 2013 e de dezembro a março de 2014, bem como para excluir da condenação os honorários sucumbenciais. Estou mantendo o valor da condenação. Só para facilitar a citação oral da doutora, o pedido de exclusão da multa por litigância de má-fé, eu não estou apreciando em razão de que não foram apresentados os instrumentos de procuração por parte do procurador do reclamante nem da reclamada. Por essa razão, eu entendi que não há como conhecer desses pedidos. A senhora tem a palavra, doutora. Obrigada, excelência. Inicialmente, eu registrar meus cumprimentos a toda a colenda da 6ª turma e os demais presentes na sessão de julgamento. Eu vou sustentar pelo provimento do recurso da reclamada, inicialmente no que concerne ao salário pago por fora, deferido pelo juízo de primeira instância, porque, diferentemente do que reconheceu a juíza de primeira instância, a reclamada em momento algum reconheceu o pagamento por fora das comissões. O pagamento a partir de janeiro de 2014 ele foi feito integralmente por meio dos olerites, e a reclamada conseguiu demonstrar isso aí de forma clara por meio da análise dos olerites, das planilhas e dos próprios extratos juntados pelo reclamante. Então, assim, os valores estão sempre batendo, pelo que eu peço provimento nessa questão, principalmente porque a sentença de primeira instância afirma várias vezes que a reclamada confessa o pagamento por fora, o que não ocorreu. A reclamada confessa o pagamento das comissões, mas demonstra que ela foi feita dentro dos olerites e com os devidos reflexos, pelo que requer o provimento nesse sentido. Quanto ao tempo de espera, a reclamada requer o provimento do seu recurso ordinário, tendo em vista que, nos termos do artigo 235C, parágrafo 8º da CLT,
o tempo de espera ele deve ser indenizado à razão de 30% e não considerado dentro da jornada a título de horas extras. Então, requer o provimento para aplicação do artigo 235C da CLT, parágrafo 8º, para que o tempo de espera seja, então, indenizado à razão de 30%. Quanto ao recurso ordinário do reclamante, a reclamada pugna pelo não provimento em razão da confissão no depoimento pessoal do reclamante de que o mesmo não sabia delimitar os períodos de safra entre safra. Então, tendo essa confissão expressa do reclamante, não há por que ser dado provimento ao recurso interposto pelo mesmo. Sendo assim, eu finalizo. Muito obrigada. Oi, doutora. Primeiramente, com relação ao recurso do reclamante, está sendo negado o provimento, né? Com relação ao pagamento por fora, a própria reclamada ela não contesta que havia esse pagamento das comissões por fora. Agora, se ocorre, como a doutora está sustentando, que havia pagamento dos reflexos devidos, aí seria o caso de comprovar por ocasião da liquidação e verificar que não há diferença ser computada no cálculo. Por essa razão, eu vou mandar a proposta de voto. As demais questões aqui também examinadas, de acordo à luz da prova das provas que foram produzidas, eu vou manter minha proposta de voto e passo a palavra ao desembargador César Machado, que é o revisor. De acordo. O desembargador Jorge Berg de Mendonça, terceiro votante. De acordo. É porque esse aqui teve duas opções, mas o doutor César tinha que ficar com a primeira, com relação ao conhecimento, com a segunda, com relação ao conhecimento. Né? Você fica vencido nesse aspecto? Então fico vencido, isso é. Então fica vencido quanto ao conhecimento da matéria relacionada à multa aplicada às testemunhas das partes. Então, assim, se decide por maioria nos termos do voto do relator, doutora. Uma boa tarde para a senhora e obrigado. Igualmente, boa tarde. Processo seguinte. São 5 à distância, aí já estão conectadas, eu vou passar. De outros relatores, né? Pois não, pode perguntar. Agora na pauta do desembargador César Machado, segundo votante, Dr. Jorge Berg, terceira votante, doutora Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo. Primeira, uma sustentação oral à distância, que será realizada no foro de Governador Valadares, no número 20 da pauta, que é o RO 11.421-39-2016. Inscrito Dr. Tiago Lima de Souza, pelo reclamante recorrido. Doutor Tiago, o senhor nos ouve com clareza? Sim, com clareza. Vou passar a palavra ao relator para a conclusão do voto, para que o senhor possa fazer a sustentação oral. Relator, com a palavra para a conclusão do voto. Estou conhecendo do recurso, exceção aos tópicos quanto à responsabilidade subsidiária, juros, correção monetária, descontos previdenciários e fiscais. E no mérito estou negando o provimento ao apelo. É a proposta de voto. Foi recorrido. Você está pelo recorrido, não é isso, doutor? Pelo recorrido. Então, estou negando provimento. Vou passar a palavra ao desembargador Jorge Berg de Mendonça, revisor, juíza Gisele Dias Macedo. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Uma boa tarde para o senhor. O senhor tem mais algum processo, doutor? Não. Diante do voto aí dos senhores, eu gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do excelentíssimo desembargador relator, e deixaria de sustentar oralmente, já que a intenção nossa aqui era simplesmente a manutenção da sentença. Pois não, doutor. Então eu gostaria de agradecer pela atenção. Muito obrigado e uma boa tarde para o senhor. Processo seguinte. Boa tarde. Agora, na pauta da relatoria, do desembargador Jorge Berg de Mendonça, segunda votante, doutora Gisele, terceiro votante, doutora Anemar. Há uma outra sustentação oral à distância, em Passos, no número 4 da pauta, que é o RO 10.067-09-2017. Inscrito Dr. Hudson Gontijo de Oliveira, pela reclamada recorrente. Esse qual o número da pauta? É o 4 da pauta. 10.067. O Dr. Hudson, né? Dr. Hudson, o senhor nos ouve com clareza, doutor? Vou passar a palavra ao relator para que ele leia a conclusão do voto. O relator com a palavra.
eu estou conhecendo do recurso, dando parcial provimento para, primeiro, conceder a reclamada justiça gratuita, isentando-a do recolhimento das custas processuais e do depósito recursal, facultando-lhe o ressarcimento das custas processuais já recolhidas na forma legal. Determinar que as horas extras sejam pagas em relação à parte fixa, acrescidas do adicional de horas extras, e em relação à parte variável, apenas pelo equivalente ao adicional de horas extras, conforme súmula 340 do TST. Reduzir a quantia de R$10.000 a compensação por dano moral a ser paga pela ré. D. Determinar que a indenização de dano material paga de uma única vez seja calculada em liquidação pelo equivalente aos salários, 10º e terços constitucionais de férias correspondente a 30,1 anos, como determinado pela sentença, mas sobre os 2/3 do salário mensal médio, equivalente a R$ 1.236,76, e com percentual de redução da capacidade laborativa apontado pelo perito de 18%, como se verificar. Reduz o valor da condenação para R$ 250.000, valor da condenação, recalculando as custas processuais em R$ 5.000, mantigos a cargo da ré. Isenta. O senhor fala pela recorrente, o senhor tem a palavra, doutor. Cumprimento Vossas Excelências, agradeço a oportunidade de fazer aqui a minha sustentação. Peço que seja realmente deferida a assistência judiciária, uma vez que a empresa se encontra em recuperação judicial. O item do adicional de insalubridade, Excelências, que eu preciso adentrar no tema. Observem, Vossas Excelências, que o perito que fez a análise da insalubridade deu, de uma forma estranha, dois tipos de insalubridade. Ele deu o médio e deu o máximo, levando-se em consideração que, quando o perito se embasou para dar o máximo, ele usou exatamente o que diz o anexo 13 da NR15, que está juntado aí aos autos, e Vossas Excelências verão que é grau médio. Ou seja, a insalubridade para aqueles que, como o reclamante ora recorrido, que ele é mecânico, que trabalha com produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes de limpeza de peças e óleo diesel aplicado sob pressão no momento de lavagem de peças, o grau é médio. E Sua Excelência, a nobre julgadora de primeiro grau, máximo em toda a prestação de serviço do reclamante ora recorrido, o que eu peço seja revisto. Com relação às horas extras, são dois subitens que saltam aos olhos, Excelências. Data máxima vênia. Primeiro, a testemunha, a única testemunha trazida aos autos pelo reclamante, contradiz o próprio reclamante. Estranho. A testemunha do reclamante diz que ele laborava todos os dias até às 20 horas, sendo que ele próprio narra em sua inicial que laborava 3 dias por semana, além das 18, mas não fala até quando. Não faz sentido isso. E no segundo item das horas extras, que é o sobreaviso, coisa que já está abolida na empresa há muitos anos, o único depoente também diz ter conhecimento que existia o sobreaviso na empresa, só que ele tem conhecimento disso no período que ele foi almoxarife, quando ele trabalhou na empresa de 2000 a 2009 como almoxarife, ou seja, já foi minado pela prescrição. Isso chama atenção. Né? São itens que não podem deixar de ser mencionados, da mesma forma que o nobre relator, no que diz respeito à redução da capacidade, entendeu com muita sabedoria que Sua Excelência, a nobre julgadora de primeiro grau, tinha em mãos um laudo de 18% de redução de capacidade laborativa e viu por bem dar 40% de redução. Então eu peço a Vossas Excelências, ainda que no sentido
do pedido do ultra petita, nós temos aqui a hora que Sua Excelência analisou o pedido de sobrevida, né, do reclamante, o reclamante pede 25 anos, ela deu 30. Eu entendo que necessita também de revisão nesse sentido. Então, não me alongarei muito. E no que diz respeito ao limbo previdenciário, que eu não vi no resumo do voto do eminente relator, Dr. Jorge Berg, nós entendemos que o embasamento de Sua Excelência, a julgadora de primeiro grau, para conceder o limbo jurídico, no caso Orintela, Excelências, é no mínimo temerário. Analisemos. Ela disse, primeiramente, que a empresa, ao ver que o INSS haveria negado o benefício aos seus funcionários, poderia ter entrado com ação na justiça contra o INSS. Com a devida permissão de Vossas Excelências, entende esse humilde procurador que faltaria, inclusive, legitimidade. Como que eu vou pleitear em nome próprio direito alheio? Caberia, sim, ao reclamante entrar com ação contra o INSS. E, em segundo momento, Sua Excelência diz que seria uma circunstância absolutamente previsível na rotina da empresa a negativa da cobertura do INSS a um servidor seu. Olha, Excelência, é estranho, né? Porque usar aqui o artigo 2º da CLT, como foi usado, para se embasar que seria previsível que a responsabilidade do empregador, é estranho, porque não é risco do negócio. O empregador é aquele que assume o risco do negócio, nós sabemos perfeitamente disso. Agora, eu não entendo que seja risco do negócio o INSS deixar de pagar um auxílio que é devido por ele, não pelo empregador. Nós não estamos falando aqui de uma dívida solidária. A dívida é do INSS. Portanto, eu reitero meus pedidos no sentido da revisão das horas extras, desse sobreaviso, da insalubridade, desse limbo jurídico, e peço a Vossas Excelências que deem provimento ao recurso, em especial nesses aspectos. Não me alongarei mais para não tomar o tempo de Vossas Excelências. Acho que eu consegui aqui, numa síntese, mostrar aquilo que causou na sentença dada por Sua Excelência, a julgadora de primeiro grau. Agradeço, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção dos senhores e pela oportunidade. Olha que, doutor. A questão foi examinada aqui, né, da profundidade, a insalubridade. E as questões do limbo aí já abordei em tópicos. A empresa deixou realmente o empregado naquela situação que, efetivamente, foram todas examinadas, ou seja, se porventura alguma dúvida sobrepor a esse julgamento, com certeza o ilustre relator terá o maior prazer em aclará-las através de embargo declaratório. Passo, então, a palavra à juíza Gisele de Cássia, que é a revisora. De acordo. E eu, como terceiro votante, também estou de acordo, então assim se decide a unanimidade, tendo o voto do relator. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade, senhor. Mas de quê? Processo seguinte. Outra sustentação oral à distância, porém, Coronel Fabriciano, número 17 da pauta, é o RO 10.585-83-2015. Inscrito Dr. Anderson Nunes Andrade, que ele é o recorrente reclamante, sustentará em causa própria. O doutor nos ouve claramente aí, doutor? Boa tarde, sim, claramente. Eu vou passar então a palavra ao relator para a conclusão do voto, em seguida eu passo a palavra ao senhor para a citação oral. O relator com a palavra. 10.535, não é isso? 585. Anderson Nunes. Eu estou conhecendo do recurso interposto pelo reclamante no método dando parcial provimento para crescer a condenação à integração das vantagens pessoais, VP, acréscimo jornada, VP ADN suprimido, VP ADT suprimido,
na remuneração do obreiro para fim de reflexo em aviso prévio, horas extras, adicional noturno, 13º, férias mais 1/3, fundo de garantia mais 40%. B. Acrescer a condenação ao pagamento das diferenças salariais pelo acúmulo de função ao acréscimo equivalente a 10% do salário contratual do obreiro, com os reflexos nas verbas anteriormente já citadas. C. Determinar a incidência das vantagens pessoais, VP, acréscimo jornada, VP ADN suprimido, VP ADT suprimido, na base de cálculo adicional de periculosidade, observado o período imprescrito, com os reflexos também nas verbas rescisórias. Não conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada, porquanto intempestivo. Estou majorando o valor da condenação para R$ 25.000, com custos pela ré no importe de R$ 500. O voto atende, doutor? O senhor pretende fazer uso da palavra? Né? Já que houve... O voto atende. Boa tarde, o voto atende. Então, vou passar a palavra à ilustre juíza revisora, doutora Gisele de Cássia. Estou de acordo com o relator. Bem, eu vou ficar vencido apenas no aspecto de respeito ao acúmulo de função. Então, assim se decide, nos termos do voto do relator, por maioria. Uma boa tarde, doutor. Processo seguinte. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Outra sustentação oral à distância, em Juiz de Fora, no número 18 da pauta, que é o RO 10.590-30/2016. Na verdade, a inscrição para ambas as partes, uma está presente, que é o doutor Paulo Roberto Garcia de Carvalho, que está inscrito pelo reclamante recorrente, e em Juiz de Fora, inscrita a doutora Débora Valamiel de Andrade, pela reclamada recorrida. Primeiramente, vou passar a palavra ao procurador do reclamante para fazer a citação oral. Em seguida, passo a palavra à sua advogada que faz a citação à distância. Posso falar? Mas aí, antes, vou passar a palavra do relator para a conclusão do voto, para facilitar. Com certeza. Eu estou conhecendo e negando. Está conhecendo e negando provimento, então o doutor tem a palavra. O senhor fala pelo reclamante, não é isso? Tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator, representante do Ministério Público, os demais colegas, especialmente a minha colega lá de Juiz de Fora, demais presentes. Esse caso, excelências, que nós tratamos hoje, já é uma matéria conhecida, não só desse tribunal, como acredito deu dessa turma. O excelentíssimo desembargador relator, inclusive, foi advogado lá em Juiz de Fora, salvo engano, o desembargador Jorge Berg. E o tema principal é a questão da famosa transferência dos empregados da Mercedes de Juiz de Fora para São Bernardo do Campo. No caso específico dos autos, o reclamante ele foi admitido em 98, quando em 2010 foi proposta, na verdade imposta a ele essa transferência. Teoricamente seria por 180 dias, prorrogável por mais 180, mas acabou que ele ficou por mais de um ano lá. O motivo dessa transferência teria sido o treinamento, né, a razão que a empresa alegou na época seria um treinamento desses empregados. Foram mais ou menos 300 empregados que foram deslocados, então só nesse número mostra que não foi uma transferência solicitada pelo reclamante. É inconcebível que 300 empregados solicitem ao mesmo tempo uma transferência para outra cidade. Ele foi transferido em 16 de 8 de 2010, foi o início da transferência, e retornou 10 de 10 de 2011. Um motivo também alegado para a reclamada seria a mudança do produto, digamos assim, que seria produzido pela fábrica. Antes eram carros, agora seriam caminhões. Então, essa escolha por si só também demonstra que é uma escolha da reclamada, e inclusive relacionada ao próprio risco do negócio que é dela. Se ela pretende alterar o produto da fábrica, o que ela produz, é uma escolha dela. Não cabe imputar nenhuma obrigação ou nenhuma consequência ao empregado por essa escolha dela de transferi-los para São Bernardo do Campo. Nesse caso, passando um pouco dos fatos, depois eu retorno, algumas preliminares foram arguídas, né, no apelo
do obreiro, que pelo visto foram todas inclusive afastadas, mas vale a menção a algumas delas aqui. O primeiro ponto é um pedido do reclamante em relação à nulidade pela revelia da reclamada. A reclamada ela foi devidamente notificada da audiência inicial, não compareceu, sem justificativa, porém, na segunda assentada ela esteve, sendo que a intimação foi encaminhada expedida para o mesmo endereço. Né? Dessa forma, a gente encontra então no processo a ofensa à súmula 16 do TST e o parágrafo 2º do artigo 774, porque a ACT, inclusive, nos autos confirma a expedição dessa notificação, mas, mesmo assim, o juiz de primeiro grau ele entendeu por adiar essa primeira audiência e recepcionar, né, a reclamada na segunda audiência como se nada tivesse acontecido. Então, nesse ponto, houve, inclusive, manifestação do reclamante à época e é um ponto preliminar que a gente levanta. A segunda seria uma negativa de prestação jurisdicional também do juízo de primeiro grau, em função do não enfrentamento de diversas teses constantes inicial. Quando da sentença, o juízo primeiro, ele, com base na análise de um pedido, ele rejeita cerca de 4 ou 5 pedidos de uma vez, sem colocar na sentença qual seria a fundamentação para aquela rejeição. Ele simplesmente coloca que, rejeitando o pedido específico, salvo engano, de número 5, ele rejeitaria todos os outros, o que o reclamante entende que não correu da forma como deveria, porque acabou dificultando, inclusive, a contraposição desses pontos no recurso ordinário. Adentrando já ao mérito, se a tanto chegarmos, o que o reclamante pede como pedido principal é a nulidade dessa transferência, ou do termo aditivo que impôs ao reclamante essa transferência. Nesse termo aditivo, dentre os diversos pontos que são atacados pelo reclamante, um deles é que o termo ele exclui a vigência do artigo 461 da CLT, que é, como todos sabemos, norma de ordem pública. Ele também impõe o afastamento parcial do ACT de São Bernardo e a aplicação parcial do ACT do acordo coletivo de trabalho de Juiz de Fora. Ele impõe partes do ACT de São Bernardo que são mais favoráveis à empresa e suprime aqueles que são favoráveis ao trabalhador, como, por exemplo, os salários maiores. E, da mesma forma, faz com o Juiz de Fora. Impõe alguns pontos do ACT de São Bernardo do Campo, como a permissão de intervalo de jornada menor do que a 1 hora que é legal, mas mesmo assim suprime outros pontos. E então, dessa forma, o reclamante entende que a reclamada tenta ter o melhor dos dois mundos, aplicar a parte favorável do ACT de São Bernardo do Campo, parte do Juiz de Fora, o que não pode prevalecer. O que se pede, então, é a anulação das cláusulas 14ª, 17ª e 29ª, essas que restringem esses direitos do reclamante. Da mesma forma, nesse ponto de aplicação parcial da convenção coletiva, conforme o seu entendimento, a reclamada também afronta a teoria do conglobamento, no nosso entendimento. Porque, como já disse, a empresa escolheu, ora, condições do ACT de São Bernardo, intervalo reduzido, ora, condições do ACT de Juiz de Fora, salários reduzidos. Porque o mesmo trabalhador que exercia na mesma função, no mesmo cargo, recebia um valor em São Bernardo do Campo maior e em Juiz de Fora menor. No caso dos autos, os trabalhadores lá de São Bernardo recebiam cerca de R$ 3.800, enquanto o reclamante cerca de R$ 2.500. Então, por todos esses aspectos, e principalmente essa questão da diferença dos salários, o que a gente também pede é não só a isonomia, como o respeito ao princípio da não discriminação salarial, que inclusive, que está constante na Convenção 111 da OIT. Os mesmos cargos eram remunerados de forma desigual, e isso ficou claro nos autos, inclusive pelas provas escolhidas. Nos autos também são trazidos algumas provas emprestadas que não foram sequer impugnadas pela reclamada, no sentido de que um outro sinal esse aproveitamento da reclamada da mão de obra, nesse caso mais barata, foram que
foi que a maioria dos cargos, dos postos, perdão, que foram transferidos de Juiz de Fora para São Bernardo do Campo, quando esses trabalhadores retornaram de Juiz de Fora, tiveram que ser contratados novos trabalhadores para repor aquelas vagas. E nesse tempo também ficou comprovado nos autos que houve aumento da produção da fábrica. Ou seja, a fábrica ela transfere os trabalhadores sobre a alegação de que seria um treinamento, que também nos autos consta aqui que o treinamento seria por volta de 30 dias. Eles ficam por mais de um ano, geram aumento na produção, geram inclusive enriquecimento da fábrica sem a contraprestação devida, porque eles representam uma mão de obra bem mais barata do que aquela mão de obra de São Bernardo do Campo. Então são pontos que ao nosso ver, são muito, muito graves e merecem uma atenção. Já partindo para o último tópico do nosso recurso, tem nos autos também um pedido de indenização em função da uma doença ocupacional. O reclamante, nesse caso, também consta nos autos que ele já sentia dores desde 2010, mais especificamente na região da coluna. Ele foi diagnosticado mais à frente com discopatia da coluna, hérnia distal, e inclusive o próprio perito, a própria perícia confirmou essa doença. O laudo pericial ele teve a conclusão dele foi pela ausência de nexo, então é sempre um esforço maior a gente estar aqui sustentando contra o laudo, só que o laudo ele também, apesar dele ter concluído de uma forma que a gente não concorda, o laudo ele admite que o trabalho agravou os sintomas e as dores do próprio reclamante. Então, o que já é um ponto que vale a pena a gente analisar com calma. De fato, a doença que ele aponta e a doença que foi diagnosticada é uma doença degenerativa, só que de forma alguma o trabalho não restou comprovado de forma concreta que o trabalho não atuou como causa dessa doença, no sentido de agravar uma doença que por questões genéticas, ou outras que não vale a pena a gente discorrer aqui, possam ter acometido ou iniciado a doença. Então, o que a gente também defende aqui é que pelas provas, pelo conjunto probatório, ao contrário do que afirma o perito, restou comprovado a contribuição do trabalho para o agravamento da doença do reclamante, portanto, como com causa. O senhor pode concluir, por favor, doutor? Estou já concluindo, obrigado, excelência. Nesse sentido, então, a empresa expôs ao reclamante atividades inseguras, pois inclusive o perito ele também ele admite que o médico da empresa indicou algumas restrições ao trabalho do reclamante que não foram seguidas pela empresa. Ele tinha que levantar pesos maiores do que aqueles que foi indicado pelo médico do trabalho. Então, dessa forma, a gente entende que atua assim como com causa. Tá, okay. Já finalizando, eu peço pelo provimento do... Pois não. Doutor Jorge, Vossa Excelência esse voto é tão longo. Pormenorizadamente examinadas as questões, a prova testemunhal, todas as matérias sustentadas, doutor. Esse voto eu reli umas 3 vezes. Então, se houver naturalmente alguma omissão, o relator terá, com certeza, como sempre faz. Essas análises do perito todas, foi tudo. Então, eu indago a doutora, se porventura houver alguma divergência, eu devolvo a palavra à doutora que espera para sustentar de Juiz de Fora, tá bem? Passo a palavra, então, à juíza Gisele de Cássia Macedo, que é a revisora. Eu estou de acordo com o relator. E eu, como terceiro votante, também estou de acordo. Assim se decide, a unanimidade, nos tendo o voto do relator. Muito obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Agora, retornando à pauta do desembargador Anemar Pereira Amaral, vamos às sustentações orais presenciais. A primeira é o número 38 da pauta, que é o RO 11.624-37-2017. Inscrito o doutor Felipe Augusto Comini da Gama Ferreira, pelos reclamantes, que são os recorrentes. É engraçado que o meu aqui, ele apagou toda, mas realmente dessa vez não deu, não. Essa é porque é extra pauta. Tá. É pequenininho. Tá. Eu cliquei errado aqui. Mas também não sei. Tá bem, eu vou ler a conclusão aqui do doutor facilita. 624, é isso? Catarina
Da Peixoto. 11624. Isso. Da Peixoto mesmo, sabe que tá certo não? Catarina Peixoto da Costa, cara, no meu tá... Peixoto. Onde que você viu? Da Peixoto. Na conclusão, né? Da Peixoto da Costa. Não sei se o meu tá certo. Deixa eu só conferir aqui. Se eu quiser, eu confiro aqui na... Histórico. 11.624. Não, tá certo. O que está errado é lá no Word. Aqui está certo. Eu vou ler a conclusão para facilitar essa hora. Eu conheço o recurso ordinário interposto pelos reclamantes e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para elevar o valor da indenização por danos morais a R$30 mil para cada um dos autores, bem como para condenar a reclamada a pagar a primeira reclamante, Catarina da Costa Peixoto, né? Vou acertar aqui. Catarina da Costa Peixoto, pensão mensal correspondente a 1/3 do valor da remuneração atualmente paga para o exercício da função anteriormente ocupada pelo de cujus na ré, ou outra a ela equivalente, observar os limites do pedido estabelecido na inicial. Incluído o 13º salário pelo seu 12º, considerando-se devida a pensão por 5 anos a partir da data do falecimento, 18 de 1 de 2016, ou até que sobrevenha a morte da primeira reclamante, atualizada e com juros e correção monetária nos termos da fundamentação. Eu não conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada por deserto, que estou arguindo de ofício. Estou levando o valor da condenação para R$450 mil, com custos de R$9 mil pela reclamada. O senhor fala... Pelos reclamantes, Excelência. Pelos reclamantes? Perfeitamente. O senhor pretende fazer uso da palavra, doutor? Excelência, boa tarde, ilustre presidente, demais componentes dessa egrégia turma. Só no caso de haver divergência, eu peço o uso da palavra. Pois não. Eu passo, então, a palavra ao desembargador César Machado, que é revisor, ao desembargador Jorge Berg Mendonça. Então, assim se decide a unanimidade no sendo Boa tarde, obrigado, bom trabalho. Excelência, só uma questão, Catarina Peixoto da Costa. Está certo, não é porque eu estou com 2 votos aqui, o deputado... Perfeitamente. Então, assim se decide a unanimidade no sendo voto do relator. Processo seguinte... Do doutor Anemar não está abrindo, doutor. Sem problema. Só a dele. Ok. Infelizmente. Pode. Número 44 da pauta, RO 12.322, 39/2015. Inscrito Dr. Davi Henrique Castro, pela reclamada recorrente. 12.322. Conclusão, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes, estou dando parcial provimento ao recurso do reclamante para condenar a reclamada no pagamento de diferença de adicional noturno, conforme se apurar a liquidação de sentença, com os mesmos reflexos deferidos na sentença para as demais horas extras. Ao recurso da reclamada para determinar que as horas extras, intervalo interjornadas e feriados em dobro, sejam apurados com base nos relatórios de rastreamento via satélite e diários de bordo, sendo que na ausência de algum mês, deverá ser considerada a média dos 3 meses anteriores. Mantém o valor da condenação. O senhor fala para qual parte, doutor? Pela recorrente transavante, Excelência. Reclamante? Reclamada. Reclamada. Isso. Então, o senhor tem a palavra, o provimento é parcial, o recurso da reclamação, o senhor tem a palavra, doutor. Obrigado, presidente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor relator, demais integrantes da turma, eminente representante do Ministério Público, demais colegas aqui presentes. Excelência, eu faço uso da palavra apenas para robustecer a nossa peça recursal, em especial ao que se trata a questão da jornada. O juízo singular utilizou em seu fundamento para condenar a recorrente em horas extras, sob fundamento de que o contrato de trabalho foi firmado sobre a exceção do artigo 62, ou seja, não houve pagamento de horas extras porque a recorrente inseriu o trabalhador na exceção do artigo 62 para não pagar as horas extras. Só que em nenhum momento, Excelência, como se infere da peça defensiva ou da peça recursal, não houve arguição do artigo 62 como peças defensivas para não pagar as horas extras.
no período não abrangido pelos relatórios preenchidos manualmente pelo recorrido, a recorrente fez uso dos relatórios extraídos dos controles via satélites, que, inclusive, em outros recursos, nessas matérias que tratam motoristas de carreteiros de viagem, são utilizados até mesmo, né, para reconhecer a possibilidade do controle de jornada que as empresas de transporte utilizam. Então, o que se argue aqui é o porquê que o inverso não se aplica. Pugnando esse caso, para que seja reconhecido os controles extraídos dos controles via satélites como controle de jornadas fidedignos, porque até a própria lei já utiliza que os controles devem ser utilizados como qualquer meio de controle fidedignos para controlar a jornada dos motoristas. Dessa forma, entendemos que o controle foi efetivamente utilizado, não há no espaçamento de contrato de trabalho nenhum período que não há controle de jornada, portanto, não havia necessidade do juiz ter fixado jornada, porque as jornadas estão registradas nos controles extraídos dos controles via satélites utilizados pela empresa. Dessa forma, de forma bem sucinta, Excelência, pede que seja provido recurso para afastar a condenação de horas extras, com base que houve o controle efetivo de jornada pelos relatórios, né, relatório de bordos utilizado pelo motorista, e no período que esses não existiram, pelos controles via satélite utilizados pela empresa. Afastando a condenação de horas extras, raciocínio lógicos, as demais verbas, como condenação de lanche, multa convencional, também devem ser excluídas. No que diz respeito ao reconhecimento de atividade insalubre, é atribuição árdua tentar desconstruir o laudo pericial formulado, mas a recorrente ousa trazer algumas questões aqui, por exemplo, utilização de legislação estrangeira, critérios utilizados que foram aplicados para o período reconhecido que não eram utilizados para esse período. Então, são questões que acredito que Vossa Excelência tenham avaliado, mas importante salientar. Já partindo para o final da minha fala, eu peço pelo não provimento do recurso do reclamante, porque entendemos que os temas lá abordados foram perfeitamente compreendidos pelo juízo de origem para indeferir os pedidos do recorrido. São as considerações, Excelência. Fernando, a matéria foi examinada à luz, inclusive, desses relatórios de rastreamento, né? Sim. Inclusive, eu fiz a adequação aqui no que diz respeito às diferenças, né, dos feriados em intervalo, que deve ser justamente apurado de acordo com esses documentos juntados pela empresa. Perfeito. E nas demais questões também, eu trato aqui no que diz respeito de lanche e também no que diz respeito à adição à salubridade, e eu vou manter minha proposta de voto. Se houver alguma obscuridade ou omissão, terei prazer em esclarecer através de uma declaratória. Passo a palavra ao desembargador César Machado, que é o revisor. O desembargador Jorge Beck de Mendonça. Então, assim se decide, a unanimidade, no tendo o voto do relator. Perfeito, Excelência. Muito obrado a todos. Boa tarde. Processo seguinte. Número 6 da pauta, RO 10.222, 40/2016. Inscrita a doutora Cristiana Moreira Martins de Almeida, pela primeira reclamada, que é a recorrente Kelmi. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos e, no mérito, negando-lhes provimento. A senhora fala pela recorrente Kelmi, né? Na verdade, é o recorrente. É o recorrente, terceiro recorrente, Kelmi, só tem a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, em nome do qual eu cumprimento os demais componentes da turma. São 3 recursos ordinários, um interposto pelos autores da demanda e 2 por cada um dos 2 reclamados. Bom, com relação ao recurso ordinário interposto pelos autores da demanda, muito embora não tenha sido dado provimento ao mesmo, a reclamada sustenta aqui de ofício 2 matérias que podem ser
analisadas de ofício por essa turma. A primeira é a questão da intempestividade do recurso ordinário da reclamante, tendo em vista dos autores, tendo em vista que ele só foi interposto depois da sentença em embargos declaratórios opostos pelo primeiro réu. E aqui, nesse ponto, houve uma substancial mudança do CPC anterior para o de 2015. Enquanto no CPC anterior, os embargos declaratórios eles suspendiam o prazo para ambas as partes, no CPC de 2015, essa interrupção, aliás, passou a ser apenas para a parte que interpôs os embargos declaratórios. Tanto isso é que o próprio CPC, ainda em seus artigos sobre os embargos declaratórios, ele deixa claro que a parte que entrou com o recurso antes da publicação da sentença em embargos não é mais obrigada a ratificar as suas razões recursais, o que antes era obrigatório também. E a outra questão é que os autores eles interpuseram 2 recursos. Primeiro, eles interpuseram este recurso ordinário, que, a nosso ver, é intempestivo, e depois eles interpuseram recurso adesivo, tratando da mesma matéria. Com relação ao recurso adesivo, entende o réu que ele está precluso e que também não deve ser conhecido por essa turma. Com relação ao recurso do reclamado, pondera aqui da tribuna que já foi reconhecida a culpa concorrente do empregado no acidente e, por conta dessa culpa concorrente, o juiz de primeiro grau ele reduziu as indenizações em 1/5. Entende o reclamado que essa culpa, em razão dessa culpa concorrente já reconhecida, esse percentual de participação ele há que ser majorado com o proporcional desconto das indenizações fixadas. E também, muito embora as novas regras da CLT sobre o dano extrapatrimonial tenham entrado em vigor depois do ajuizamento da ação, o que há que se considerar aqui são os parâmetros necessários à fixação de indenização. E esses parâmetros, eles podem ser buscados em qualquer norma legal. Então, também, por conta disso, pretende o recorrente o provimento, ainda que parcial, do seu recurso. Justiça. Apenas para esclarecer, a questão da intempestividade do recurso do reclamante foi arguída das contrarrazões da reclamada? Por isso que eu estou arguindo apenas aqui da tribuna como matéria de ofício. Eu não conheço essa matéria, estou achando que porque é preclusa essa arguição, no meu caso. E no que diz respeito ao mérito propriamente dito, foi examinada a questão do acidente fatal ocorrido em razão do reclamante, que era motorista, bascular sob uma rede de alta tensão, veio a falecer. Entende que eu não apliquei a teoria objetiva como pretendeu o juiz de primeiro grau, entendendo que sempre, nesse caso aqui, não é a hipótese de se aplicar a teoria objetiva, porque a atividade por si só não configura um risco superior aos demais em situações análogas. Mas eu entendi que houve, sim, culpa das reclamadas, porque a situação aqui exigia aquelas medidas preventivas, sobretudo em operações em que trazem esse risco adicional, que qualquer leigo imagina que trabalhar sob uma rede de alta tensão, né? Mesmo que houvesse problema da báscula, até uma própria descarga elétrica poderia levar a um fato como esse que ocorreu aqui. Eu faço exame de todas as matérias, a questão que foi da perícia que foi a perícia que foi examinada, as respostas que foram... Eu transcrevo aqui, e se houver alguma questão que não foi examinada, eu teria o prazer em responder, exceto no que diz respeito à intempestividade do recurso dos reclamantes. Passo a palavra, então, ao desembargador César Machado, revisor, e desembargador Jorge Berg de Mendonça,
Então, assim se decide, a unanimidade, nos termos do voto do relator. Só um esclarecimento. E com relação ao recurso adesivo, se falou em alguma coisa? Porque também não houve nas contrarrazões. O segundo recurso do reclamante. Não conhece. Pelo princípio da unirrecorribilidade. Sim. Ele recorreu 2 vezes, eu conheci só o primeiro. Tá, joia. Muito obrigada. Não há de quê. Assim se decide, então, a unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo seguinte. Não há mais inscrição na do senhor. E tem 2 processos, o número 1 e o número 28, que tem divergência, mas o doutor Jorge e o doutor César gostariam de discutir no final da sessão. Deixa para o final da sessão. Tem mais o número então, os demais processos, processo em que eu sou relator do processo da pauta eletrônica, estão colocados aqui, à exceção de 2 que nós... É matéria de direito, nós vamos... É matéria que nós vamos então, discutir ao final. É para unificar. Então, ficam assim decididos e, inclusive, os embargos declaratórios. Passando, então, a pauta do desembargador César Machado, do processos eletrônicos. Segundo votante, doutor Jorge. Terceira votante, doutora Gisele. Número 1 da pauta é um ROPS 10.015-53-2018. Inscrita a doutora Aida Menezes Scarpelli, pelo reclamante recorrente. O 11, 421? Não, peraí, doutor, deu... Não, desculpa. É o 10.015-53-2018, que abriu o voto errado. Vou abrir aqui de novo. Estranhei, falei... É o Vitor, né? Não é. Recorrida bom gosto. Passo a palavra ao relator para a conclusão do voto. A discussão aqui, Excelência, é com relação a honorários de sucumbência em ação ajuizada após a reforma trabalhista. Nesses termos, estou negando o provimento e confirmando a sentença. É a proposta de voto. A senhora fala pelo recorrente, doutor? Pelo recorrente. A senhora tem a palavra. Boa tarde a todos. O artigo 5º da Constituição, ele garante assistência judiciária gratuita. E essa assistência judiciária, no meu entender, abrange não somente as custas, mas despesas judiciais e honorários advocatícios. No caso, o autor, ele esteve na termação, né, da Justiça do Trabalho, ajuizou sua ação e o valor do salário dele é R$ 1.305,78. Então, esse fato por si só, para mim, já está em duvidoso a situação de insuficiência econômica dele. Então, entendo que esse artigo, né, da lei nova, eu entendo que ele é inconstitucional e, por isso, não deve ser aplicado. E, né, considerando a garantia ao acesso ao judiciário e a assistência judiciária gratuita, o autor requer o provimento do seu recurso para afastar da condenação afastar da condenação os honorários sucumbenciais. Pode dizer que quero aplicar ou não a nova lei, né? A questão da inconstitucionalidade, o relator está afastando aqui, não, está entendendo que é caso de reserva de plenário, então ela não está sendo decidida aqui. Então, acho que tem uma coisa a acrescentar, doutor César? O Supremo logo vai resolver essa Espero questão. que sim. Espero que sim. São 3 votos encaminhados. Vou esperar. Então, desembargador Jorge Berg de Mendonça, juíza Gisele de Cássia. De acordo. Então, assim se decide a unanimidade no termo do voto do relator. Obrigada, boa tarde. Processo seguinte. Não há mais sustentação oral, nem divergência. Não há mais sustentação oral. Os processos do desembargador César já disponibilizados, não tem divergência, não. Já disponibilizados, já foram examinados e votados, conforme já consta aqui da pauta dos processos eletrônicos, inclusive os embargos de declaração. Isso, doutoras? Passemos, então, à pauta do desembargador Jorge Berg de Mendonça. Primeiro é o número 36 da pauta, RO 11.536, 25/2016.
Inscrita a doutora Clara Ribeiro Mendes, pela reclamada recorrente. É o José Walter, né? 10.1590. Isso? É. 10.1590, estou certo aqui. Então, passo a palavra ao relator para a conclusão do voto. 10.1590, doutor Jorge. Eu estou negando o provimento ao recurso da reclamada. Não, doutor. E... Não, peraí, doutor Jorge, parece que tem um equívoco aqui. Tá, Não, 11... tá abrindo. 11.536. É 11.536? É o 36 da pauta. Ah, então tá aqui. É claro, né? O meu abriu. Wesley, claro, é isso mesmo. Sim, que eu estou isso certinho. Exatamente, Wesley, claro. Então, Eu estou negando o provimento ao recurso da reclamada e dando parcial provimento ao do reclamante e declarar inválida a compensação da jornada praticada pela ré e condená-la ao pagamento das horas extras destinadas à compensação com reflexos no repouso e verbas rescisórias. Estou fixando novo valor de condenação em 40 mil com custos de R$800. a senhora está inscrita para falar pela recorrente? Pela reclamada? Pela reclamada, excelência, sim. Então tem a palavra. Boa tarde, excelências. Boa tarde, ilustre desembargador relator. Em relação ao recurso da reclamada, excelência, particularmente em relação ao deferimento do adicional de periculosidade. Essa condenação foi baseada na prova técnica produzida nos autos, no laudo pericial. Nesse laudo pericial, o perito concluiu que o reclamante estaria elaborando exposto à energia elétrica. Ocorre que esse laudo ele foi produzido anteriormente à audiência de instrução, onde o reclamante prestou depoimento. E nessa audiência, o reclamante prestou depoimento descrevendo quais eram as atividades dele como técnico da NET. Eu imagino que todos aqui, infelizmente, já tenham recebido a visita de um técnico da NET por um eventual problema de internet ou TV a cabo. E essas atividades são basicamente as mesmas. O técnico é chamado para uma visita e ele chega na casa do cliente e vai analisar o equipamento, se há necessidade da troca do equipamento. E foi isso que o reclamante esclareceu no depoimento pessoal, que realizava assistência técnica como técnico 1, que as atividades são reparos, instalações, troca de cabeamento, troca de equipamentos, que eram apenas essas as tarefas. Portanto, excelência, considerando este depoimento que foi prestado após a conclusão do laudo, verifica-se que o reclamante não laborava em contato com energia elétrica a ponto de se reconhecer um adicional de periculosidade. Nesse sentido, a reclamada considera que a condenação extrapolou a prova que foi produzida nos autos. Mas, ainda que assim não fosse, e se desconsiderasse esse depoimento, ainda assim, considerando a prova técnica em detrimento do depoimento prestado, esclareceu o perito que o cabeamento, supostamente o cabeamento em que o reclamante teria contato quando prestava serviço, eram cabos de fibra ótica, cabos de extra baixa tensão, o que também justifica o indeferimento desse adicional de periculosidade. Em relação às horas extras deferidas, merece reparo a sentença, uma vez que não foi autorizada a dedução das horas extras pagas, conforme fichas financeiras anexadas com a defesa. Nesse sentido, a recorrente pede que seja provido recurso para que seja autorizada essa dedução, pena de duplo pagamento e enriquecimento da parte contrária. São essas razões do recurso, pelo que pede o provimento do recurso. Obrigada. Pois não. Essa questão, doutor Jorge Bergamo. Todas as questões, inclusive do perito, do que a ilustre procuradora sustentou mais tempo na tribuna, o perito deixou muito claro essas questões todas, inclusive de acesso do reclamante a postes externos. Está tudo no laudo e ele não foi contestado no aspecto técnico. O que na teve prática assistente acontece, técnico, né? teve. Assistente técnico teve. E já tem súmula também do TST nesse sentido da nossa cabeadora. Então, eu mantenho a minha conclusão. Relator, mantém um voto. Passa a palavra à juíza Gisele Castro, revisora. De acordo. E eu, como terceiro votante, também estou de acordo. O que ordinariamente acontece é essa questão. Inclusive, tem até a súmula aqui, 18, que fala que necessariamente, não há para que haja periculosidade, não há necessidade que esteja em contato, como antigamente, com a subestação, que basta que a atividade implique em risco de energia elétrica.
Isso de acordo e assim se decide a unanimidade no centro do voto do relator. Obrigada, Excelência. Boa tarde. Processo seguinte. Número 21 da pauta, RO 10.772, 58/2016. Inscrito Dr. Carlos Henrique Floriano Neto, pela reclamante, uma das recorrentes. Camila, né? Camila, né? Sim, senhor. Relator com a palavra para a conclusão do voto. Eu conheço de ambos os recursos. No mero nego provimento ao apelo da reclamante, estou dando parcial do reclamado para excluir da condenação a indenização por danos morais por cobrança de metas. Essa questão de cobrança de metas nós já temos aqui na turma, né? Estou reduzindo o valor da condenação para R$ 8.000 com custo de R$ 160. No resto eu mantenho, né? O senhor fala por qual parte, doutor? Pela reclamante, pela recorrente, pela Camila. Pela reclamante, o senhor tem a palavra, está vendo o recurso? Boa tarde aos nobres desembargadores, aos serventuários, aos colegas que estão aqui presentes e aos demais que assistem à presente sessão de julgamento. O juiz Primevo, com todo e devido respeito, ele decidiu de forma equivocada, julgando parcialmente procedente os pedidos da recorrente. Quero deixar bem claro aqui que essa é uma das últimas possibilidades da recorrente para que as provas dos autos sejam analisadas. Porque eu até gostaria de reforçar as alegações do recurso e vou trazer aqui os seguintes pontos, com relação à diferença salarial do acúmulo de função. O juiz Primevo, ele julgou improcedente o pedido de condenação que a reclamante fez para pagamento de um plus salarial e os respectivos reflexos que ensejariam no período que substituiu. Aliás, que exerceu o acúmulo de função. E o juiz entendeu que ela só teria direito ao período que substituiu o gerente administrativo, aquele período de férias. Só que a provas dos autos, ela conduz o processo completamente diferente. A recorrente ela foi contratada como caixa de banco. Se ela é contratada como caixa de banco, por que ela tinha que cumprir metas comerciais? Por que ela era obrigada a participar de reunião administrativa e comercial sempre após o expediente bancário? Isso não é uma função de caixa. Inclusive, tem documentos demonstrando que ela exercia um acúmulo de função durante todo o período laboral que sequer foi impugnado pela reclamada. As testemunhas, não só da reclamante, como da reclamada, confirmam que existia um acúmulo de função. Recebia valores com referente ao serviço diferenciado, e foi nisso que o juízo Primevo bateu muito, mas a alegação é de que essas questões elas valeriam para agências maiores. Então aqui o juiz quer me dizer que os cargos não precisam ter em agências menores, mas as funções existem. Existe uma gritante contradição entre a decisão de primeira instância e as provas que estão nos autos. Outro ponto importante é referente à restituição de diferença de caixa, que foi alegado na sentença que existe uma diferença, um benefício que a reclamante ganhava para isso e que a culpa ela é presumida. Não, depende de prova. Que a gente não está falando de caráter indenizatório, não. Isso aqui depende de prova e está muito bem provado a culpa da reclamada. A diferença da PLR, então, em nenhum momento a reclamada disponibilizou os documentos necessários para a realização da perita. Aliás, da perícia. Está expresso no procedimento, está lá gritante. E outra coisa, a juíza mesmo tendo lá o perito falando, olha, não tem condição de verificar porque a reclamada não disponibilizou os documentos, julgou o contrário. Inclusive condenou o pagamento de honorários do perito, o que deve ser afastado de plano, porque se a perícia, ela alega que, de fato o banco está errado, como é que o juiz condena? Não houve sucumbência. Como é que o juiz condena o reclamante ao pagamento de honorários periciais? Não faz o menor sentido.
Com relação à multa do 477, está bem provado, está bem explícito, da jornada laboral, é inegável que existia a extrapolação do horário, porque batia ponto e voltava para poder trabalhar. Todas as testemunhas ouvidas, tanto do reclamante quanto da reclamada, afirmam isso, que não tinha nenhuma imposição da empresa para poder virar e falar que ó, bate ponto na hora exata, mas volta a trabalhar. Não existia imposição no sentido contrário. As multas normativas, é óbvio que com deferimento de hora extra, da PLR, comprovação dos atos rescisórios, as multas normativas são devidas. Honorários periciais, aqui eu ressalto, devem ser afastados. E com relação ao dano material, é inegável que a reclamante, hora recorrente, ela faz jus a esse tipo de indenização. Isso, inclusive, tem diversos julgados nessa forma. Ela foi obrigada a contratar advogado para poder defendê-la. Inclusive, vai ter uma redução dos valores que ela, ao final, efetivamente vai ganhar. Existem decisões de paradigma da Vara do Trabalho de Caxambu. Então, excelências, rogo aqui mais uma vez, e aí sem muita delonga, até para evitar o cansaço de vossas excelências, estou reiterando os termos do recurso interposto pela Camila, para que seja dado provimento integral ao recurso e para que seja negado o provimento do recurso interposto pela reclamada. Muito obrigado. Pois não. O relator pretende acrescentar fazer alguma acréscimo em relação? Pontos já, em algumas matérias já decididas várias vezes. Inclusive, há muita delas até consumo aqui com relação, sobretudo, à multa, que o caso aqui, inclusive, foi pago no prazo. Tem muitos já tópicos, nós já decidimos. Então, são questões reiteradas, doutor. Se houver alguma omissão, com certeza os embargos declaratórios serão bem recebidos e esclarecidos. Passo a palavra à juíza Gisele de Castro. De acordo. Revisora, eu, como terceiro votante, também estou de acordo. Então, assim, se decide a unanimidade, vamos ter o voto do relator. Processo seguinte. Doutor Neymar, a doutora Cristiana, ela fez uma sustentação oral aqui e agora está no 10º andar. Ela está sustentando lá. Ela pediu. Tem mais alguma em seguida para dela? Aqui na pauta do doutor Jorge, não. Mas então vamos ver se tem alguma divergência com o doutor Jorge aqui, para a gente poder... Na sessão, não, tem um que nós vamos deixar para o final também, que é o... o 28, que o doutor Jorge quer deixar para o final. Agora, no número 6, tem uma observação da doutora Gisele. 6. Não, só porque eu estou de acordo, é só para acrescentar. Lembra, doutor Jorge? Não, eu vou fazer. 467, sobre quais parcelas... põe aí só na conclusão, por favor. Deixa eu só abri-lo. 10.0076, já coloca na conclusão só, já resolve. Um segundo. Não, pera, é Juvenal? Não, é porque tem dois com esse início. É o 10.076,51. É Roseli de Fátima. Sim. Eu deixei até pra gente falar. Eu acho que podia deixar isso pro final. Qual Sabe por quê? Que eu deixei para a turma decidir. Qual o número? É o número 6. Deixa esse aí para o final também, que aí deixa conversar o César e o Neymar. Da equiparação e da multa. Jornal. Entendi menos dois sentidos da multa do 467 e 477. É para aquela definição nossa que a gente está fazendo de jurisprudência da turma. Tem deixa esse outro, doutor, final. É aquele do Banco do Brasil que vai deixar para o discutir final? Doutor Joy? O do Banco do Brasil, questão do auxílio. É o da declaração de pobreza e depois recursal. Do seu. Não, esse que o doutor Jorge pediu é do Banco Bradesco. É do Bradesco. E esse agora, Esse agora que eu tô... Que a questão da multa do 467, 477.
Mas nós não definimos ainda na sexta turma. Então e tem decisões de duas turmas que eu citei, é contra e a favor. Então tem esses dois processos para a gente ver o final. Na verdade, são 2 seus e 2 meus, por enquanto. Os outros têm divergência, mas no caso, coloquei vencido. Não sei se alguém gostaria de manifestar. Senhor? Sim. Então, vamos passar. Já que nós temos votado a pauta, tem uma sustentação oral cujo advogado inscrito, advogado enquanto assina no 10º andar. Já que nós vamos votar a pauta, vamos guardar, fazer o julgamento do doutor José e concluir o voto da palavra. Sim. Então, os demais... Só um momento, por favor. Tem um adiado, né? Tem um adiado. E o voto foi refeito, ficou unânime. Ficou unânime. Tá, aquela questão da PLR, né? Isso, da PLR. Sim, ele é da Erickson. Ele aderiu à divergência. Tá certo. Que era o doutor Jorge da já fez. É que o doutor Neymar votou ontem à tarde, aí eu tive que fazer adequação para não, que eu fui deixando para depois, olhando. Não, que você falou, eu fiquei ligando para lá, falei, ó, se ele já fez. Não, eu estava com as fichas financeiras na mão. Não tem problema não. Mas eu estava querendo adiantar outras Aí hoje de manhã, na hora que eu vi o voto, eu fiz a adequação. Na verdade, no final deu que tudo, porque já estava explicado. Bem, então fica só, né? Então fica 2, doutor Jorge, para jogar depois. E voltamos então. Então, quanto aos demais processos, já foram todos examinados e decididos, conforme disponibilizados na pauta dos processos eletrônicos, inclusive os embargos declaratórios. Passamos então à pauta dos processos eletrônicos da juíza Gisele de Cássia. Sim. Segundo votante, doutora Neymar. Terceiro votante, doutor César. Número 7 da pauta, RO 10.617-17-2017. Inscrito doutor Conrado de Mambro Oliveira, pelos reclamados recorrentes. Então, 10.617. Passa a palavra à relatora. Conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento, tanto do reclamante quanto do reclamado. O senhor fala qual parte, doutor? Não, eu aguardo eventual divergência. Bem, eu como revisor, eu sou de acordo, o desembargador César, terceiro votante, também está de acordo, então se decide assim. Só para confirmar, a sentença mantida na íntegra. Sim. Negou aproveitar recurso de ambas as partes. Ok, obrigado. Processo seguinte. A sustentação oral não há. Agora. Não há. Tem alguma outra coisa para decidir? No número 6, a doutora Gisele parece-me que gostaria de retirar o processo de pauta. Né? Porque tem uma matéria sobre objeto de UJ, né? De UJ, isso. Acumulação de adicionais, doutora? Acumulação. Aquele adicional de periculosidade para a ideia do nosso colega porque eu preciso colocar na certidão. Mas tem o juro. A partir de agora em várias. Mas foi suscitado desse aí? Não é motocicleta, não, é raio-x móvel. Aqui da Embel lembrei. Raio-x móvel. Pois é, mas do moto? Nesse caso aí é de raio-x móvel. Da Embel está assustando. Se aplica de fora, se aplica lá de Itajubá. Aquele negócio de cortar o plano de saúde. Não, de manter o plano de saúde. Pois é aquele que tem com desconto ou sem desconto, Nós julgamos improcedente, eu e você. Mas há decisões para todos os gostos aqui dentro. Aí ele já suscitou o IUJ. Do da Embel, né? Semana que vem o IUJ. Esse da doutora Gisele pode ser subestamento. Ok, então. Tem mais algum Mas os outros a gente pode discutir, né? Enquanto tem uma divergência. Isso. Enquanto advogado não chega, a gente discute as outras. Adequado. Sim. Né? E no 6 também, então acho que não ficou. No 2. 21, a doutora já adaptou. Ela aderiu. Aquela questão da SCT. Bem, então os doutores já estão todos decididos, de forma já disponibilizadas e votadas nos autos dos processos eletrônicos, inclusive os embargos declaratórios. Vamos então voltar aqui a pauta do doutor Jorge Berg. Vamos voltar para os temas, então? Do doutor Neymar primeiro? Pois não. O meu são 2 também, né? O doutor Neymar, número 1. Número 1. O doutor Neymar é aquele primeiro da declaração de pobreza. O meu número 1 é o do sindicato dos produtores rurais? Sim, senhor. É o que tem duas opções.
Engraçado. O doutor Jorge falou que não ficaria A questão, nem com a não, é primeira, a questão, nem com a deixa eu te falar, segunda. declaração de pobreza, validade. Peraí, então basta não é o 10004, não, né? É. É o 10004? Aí, a doutora, vamos aí, vamos julgar Isso, o doutor aí, ó. Peraí, o 10004? 10004. 10.004. Qual que é esse número? É o número 1 da pauta do doutor Anemar. Então esse eu não voto. Mas deixa, vamos fazer tá. Sustentação oral chegou. Eu que sou relator O desse doutor Jorge falou que não ia ficar nem com a primeira, nem com a Parece segunda. que esse dela, Que ele queria conversar. Ah, tá. É, que ela Eu tô chegou. vendo que tem duas opções. Mas a questão nem é a opção, é se a gente vai aceitar ou não aquela questão da declaração. Eu não tinha. Eu que não sou. Não, esse final a gente. Então vamos botar a pauta do Dr. Jorge Beck, que aí a gente já. Pois não. E a gente permanece lá para decidir os que ficaram pendentes. Qual que é o número do processo? O número é o número 2 da pauta, é o AP 3.914/2017. Inscrita a doutora Cristiana Moreira Martins de Almeida pelo executado agravante BDMG. Então, dois é o Roseli. Não é. É, marcado outro. É o 10076? Cuja presidência atual é de. 3.900. Presidente atual do BDMG. Ah, 3.900. Estudou com a minha irmã. Tá caindo aqui. Tá caindo errado. Quer, porque quer mesmo. É. É Banco de Desenvolvimento e Desban. Você é de carreira lá? Então, relator com a palavra para a conclusão do voto. 3.900. Eu estou dando provimento para declarar a preclusão quanto às diferenças de atualização deferidas ao obreiro, excluindo a condenação ao pagamento do valor apresentado pelo serviço de liquidação judicial. Custo pelo exequeno, valor de R$ 44,26 isento. Só está falando pelo banco? Pelo agravante BDMG. Pelo banco, né? O provimento aqui é para excluir a diferença, É o que ele pediu. É provimento do recurso. Então só aguarda eventual voto Perfeitamente. A juíza Gisele Cássia. De acordo. Eu, como terceiro votante, estou de acordo. Então, assim se decida a unanimidade do voto do relator. Muito obrigada. Apenas agradecendo, Excelência, a gentileza de terem esperado o meu retorno para proceder ao julgamento. Obrigada. Então, qual é o próximo processo, doutor Jorge? O doutor Jorge é o número 28 da pauta. 28. Ah, tá. Do Banco Bradesco. É, sim, senhor. Ah, então, peraí, deixa eu voltar ele aqui, então. 28, Banco Bradesco, tá. Deixa eu pegar o 28 da pauta? 11.121. 11.121. 11.121. É aquele que Vossa Excelência chamou a atenção dos pares? Eu nem me manifestei, não, porque eu também fiquei naquele limbo, sabe? Realmente a doutora Gisele tem... Porque pensa, vai ter o melhor dos dois mundos, ela vai ter uma equiparação com colegas que faziam 8 horas e a gente vai deferir 6. Então, quem trabalha 8 horas no mínimo está produzindo mais que ela. Pois é, agora resta saber o seguinte, o recurso aqui é dos dois, né? Dos dois. Mas só que eu chamei a atenção porque eu não vi em relação ao banco, por isso que eu até estava inclinada, né? Mas só que no meu modo de pensar, por isso que eu fiz questão de ressaltar. A prova, inclusive, no banco, ela foi muito frágil, ela não teve. Pois é, mas é só decidir pela questão da razoabilidade, né? Razoabilidade. Só que quem é o gerente, certamente, o gerente ganha mais, a equiparação salarial vai gerar uma diferença salarial maior para ela, eu penso. Não, e já está sendo deferida a equiparação salarial. Pois é. Aí está sendo deferida a equiparação. Então, não é manter a equiparação salarial e excluir as horas extras da 7ª e 8ª. O que será, doutor Jorge Beck? Não, tranquilo. Porque decidir a turma tá questão de fato difícil. Eu já vi um caso desse. Aqui, a dia só para fazer o voto nessa coisa. Nós estamos tão socados lá. Eu cheguei a ler de curiosidade, acho que eu estou um pouco à toa, né? Vai ter divergência aqui, só passa, sou curioso. Passa só para a semana que vem. Mas Vossa Excelência tem razão, porque a partir do momento... É uma coisa... Vou passar para a semana que vem só para fazer a adequação. Pode ficar então... Então vai ficar unânime. A partir do momento que ele adquire um novo status funcional de gerente... Ele deixa de ter o gerente, ele é reclassificado dentro daquela tabela de... Isso. Automaticamente de 224 para a segunda, né? Automaticamente esse novo status leva consigo a jornada do próprio cargo novo. Ela perde aquele direito que Não, em tese ela teria. E ela está tendo o reconhecimento da equiparação em juízo.
Então a gente defere equiparação e ao mesmo tempo 7ª e 8ª horas? Então você fica adiado, doutor Jorge. Então vocês. Não, só para fazer essa adequaçãozinha. Eu penso que vai prevalecer a equiparação, né? Sim, a ideia é essa, prevalecer a equiparação. O meu voto é nesse sentido. O outro do doutor Jorge é o número 6 da pauta. É o 10.076,51. Você tem dois números parecidos. Peraí, qual que é a questão se é devido, se aplica. Ah, não, isso aí nós temos que definir, ó. É doméstico, para doméstico. Eu, você, né, pelo menos, eu vou estar aqui. Porque você viu que tem decisão de 2 turmas aqui. Mas eu lá nós não fechamos ainda. Eu estou entendendo que parou. Apesar que o entendimento da 2ª turma também não é errado, porque entendimento restritivo se a norma não concedeu. Agora, eu acho, Excelência, eu acho que a gente poderia ficar raciocinando. Agora, a ideia do César é levantar um I e o J, que eu acho também super razoável. Mas acontece que eu acho que essa matéria não é um requerimento, porque ela não tem suscitado reiteradas decisões conflitantes aqui. A gente levanta o I e o J. Eu acho que sim. Pois é. Embora, como seria muito bom. Vezes, só que né? Resolve até na primeira instância. Mas tem que ver se tem várias decisões. Tem. Mas tu ter gosto. E a gente é bom que resolve até na primeira instância. Eu acho que sim, realmente. Essa ideia do César eu acho melhor. Agora, é isso que eu coloquei nas vezes anteriores. Eu fiz a pesquisa aqui. Qual que é da pauta? E o TST já pacificou a questão. O TST fala que não se aplica porque é uma lei especial e é preciso ter um regramento bem específico. E nesse regramento não há. Não há. Isso aí. Agora, o que acontece? Normalmente, a gente não pesquisa o TST. Então, aqui no tribunal tem turmas dos 2 lados. E é a mesma coisa do plano de saúde, porque eu fiz o meu voto daquele outro caso que será julgado na próxima semana, que eu estou levantando a necessidade desse incidente de demanda repetitiva. Esse caso já tem uma solução no TST, que é pela lesão, pela alteração lesiva. Já consolidou a jurisprudência lá, mas aqui ainda não chegou, né? Aí fica várias decisões. Apesar que eu acho que o TST você fez bem, sabe porque o TST agora, em relação ao Correio, está mudando o posicionamento. Então muda para esse também da... Eu acho assim, eu sou favorável a essas IUJs. Agora mudou o nome. Eu sou de acordo, se você quiser, eu levanto. Minha dia é esse que eu faço o levantamento. Porque eu acho assim, a parte ganha ou perde, eu fico imaginando,